irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Não estava no meus planos nesse momento contar esse testemunho aqui, né, ao vivo dessa maneira, mas tudo é no tempo e na hora de Deus. Ele cria situações e prepara situações. Então chegou o dia. No começo da minha fé, com 2 anos que eu me converti a Cristo, eu tive um encontro inefável, sobrenatural com Cristo. Encontro esse que tem sustentado a minha vida, alimentado a minha fé, e tem me segurado firme. Porque quando eu penso em parar por conta das lutas, o Senhor me traz tudo aquilo que eu vi e ouvi. Eu fui 3 vezes num lugar de tormento, levada pelo anjo Gabriel, que assiste comigo essa live, está aqui do meu lado. Ele me levou naquele lugar e eu pude entrar numa sala, aonde eu vi muita vaidade, a sala das vaidades. Ali eu vi um estacho gigante. E aqueles demônios pulavam de um lado para o outro em volta daquele estacho. Aquele estacho borbulhava. Eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: isso aqui são as pinturas de cabelo. Eu vi vermelho, eu vi de preto, de todas as cores aquele estacho. E ele disse: tudo isso aqui é vaidade, moda lançada aqui. E as igrejas na terra que pega esse hábito de pintura de cabelo, pode ser o maior servo de Deus, pode ser a maior serva de Deus na terra, a mais usada nas mãos do Senhor. Mas quando ela fecha os olhos lá, se ela não se arrepender, ela vem para cá. Porque as igrejas, irmãos, não pode catar as vaidades do mundo e colocar dentro da igreja. Tem pastor que está com a boca calada porque as suas esposas pintam e não pode pregar contra, né? Tem muitas pessoas achando que só pelo fato de ter aceitado Jesus como Salvador, já está salvo e vai para o céu. Não é por aí. Existe, irmão, a santidade, que coisas que as pessoas não querem mais pregar, não querem mais viver, mas para entrar na terra santa, tem que ter santidade no corpo, na alma e no espírito. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, tinha 22 para 23 anos de idade. Hoje eu estou com 46 anos de idade. Eu digo para o meu pastor que está aqui na minha frente agora, eu estou quase com os cabelos quase tudo branco. Já ouvi muitas pessoas falar: você não tem muita prega, não tem sinais no rosto. Se pintasse, você parecia mais jovem. De que adianta, irmão? Me diga. De que adianta você aqui na terra representar jovem, a parecer que você tem uma juventude falsa? Eu não quero uma juventude falsificada. Aleluia, glória a Deus. Eu quero a minha vida no altar de Deus, para que quando a trombeta toque eu suba. Eu não quero morar naquele lugar. Ali eu vi brinco, ali eu vi batom, ali eu vi cabelo cortado, ali eu vi essas roupas íntimas de tomar banho em praia, que muitos pastores e missionárias e obreiras estão vestindo e indo. Eu vi lá. Eu vi uma mulher de uma certa denominação que ela fazia campanha no ministério aonde eu congregava, mas ela ia lá na campanha da oração de meio-dia, no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. Ela fazia campanha conosco ali, meio-dia. Ela ia só atrás da revelação, da bênção, da vitória. Ela nunca quis se converter. Ela continuava na vaidade, no brinco, no batom, na calça comprida, e era membra de Santa Ceia, de uma certa denominação aí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Da igreja quadrangular. Ela era membro de Santa Ceia lá. Essa mulher, ela era policial. Eu conheci, eu cheguei de trabalhar até na casa dela, irmãos. Ela já conhecia a verdade, mas ela nunca quis abandonar a vaidade. Essa mulher, numa perseguição policial, ela veio a óbito. Ela foi para a UTI, nós ficamos sabendo. Levantamos a igreja em oração, mas tudo era segundo a vontade de Deus. Uma semana que a mulher estava na UTI, ela veio a óbito. Ela faleceu. E eu estive no velório dela, na igreja que ela congregava, uma igreja chique, pastor. Uma igreja muito bonita, muito bonita. E ela estava ali dentro daquele caixão deitada, o esposo do lado, as filhas do lado, tudo chorando. O pastor lá fez o culto fúnebre e eu não fui até o cemitério assistir um enterro. 8
dia após esse sepultamento, estava eu por volta de 2, 3 da manhã na minha casa, quando Gabriel desceu, morava numa casa humilde de Talco, Belém do Pará, passando uma crise fora do comum na época. Aquele que assenta no trono sabe, porque ninguém que tem um encontro desse porte com o Senhor, ele está na abundância, ele está de barriga cheia, ele está vivendo de vento em polpa, não. Deus, ele coloca na prova para poder aprovar o ser humano. É isso que muitos não aceitam. Quando começa a faltar as coisas, ele começa a murmurar, ele começa a largar de pregar a palavra de Deus, ele começa, não, desde que eu vim para Jesus, a minha vida tem sido uma luta constante, e ele vai começando a se acomodar. Deus não quer crente acomodado. O Senhor quer crente valente, porque para entrar lá no céu tem que ser valente. Não estava numa prova fora do comum. Não conveio contar toda a minha história, aquilo que eu estava vivendo na época em que o Senhor me levou ali. Eu desci, hoje o Gabriel chegou comigo, por volta de 2 para 3 da manhã, ele disse, vem e me segue. E eu desci com ele, meu espírito saia do corpo, eu vi meu corpo em cima da cama, e o meu espírito desceu com ele, dentro de questão de segundo. Eu já estava diante de um portão muito grande, eu já sabia onde eu estava, porque já era aquela ali a 3ª vez que eu ia ali. Eu já sabia onde eu estava. E ele disse, segue-me, e eu segui. Quando você chega de frente daquele portão, você não precisa orar e nem empurrar a porta. Quando você chega ali, só de um anjo do Senhor levantar o braço, aquele portão se abre e você entra com ele. Quando eu cheguei num lugar, eu avistei um monte de correntes, as correntes tudo penduradas. Quando eu cheguei ali, que eu olhei, correntes a perder de vista. Alguém dizia assim, ainda bem que chegou aqui alguém que eu conheço, me ajuda. Me tira daqui, faz alguma coisa, me ajuda, me socorre. E eu disse, Senhor, quem fala comigo? Eu sei que a voz é de uma mulher, onde ela está. O Senhor me levou lá na corrente onde ela estava amarrada. Aquelas correntes muito grossas, segurava os 2 braços. E ela balançava para cá, balançava para lá, e ela não conseguia sair daquela corrente. Eu cheguei perto dela, e ela olhou para mim, ela disse, irmã, me ajuda. Me ajuda, irmã. Me tira desse lugar. Aí o anjo disse assim, agora tu não pode mais fazer nada por ela. Tudo que tu pôde fazer, tu fez lá na terra. Mas ela não quis. E aí eu digo, Senhor, é aquela mulher. O Senhor disse, sim, tem 8 dias que ela chegou aqui. E quando as pessoas que dizem ser servo de Jesus chegam num lugar daquele que se depara com aquela situação, eles começam a querer discutir com os demônios. Mas eu era crente na terra, eu servia o Senhor, eu tomava a Santa Ceia. Eles tentam contender, por isso que quando eles chegam ali, eles vão para aquela corrente. Eles vão para aquela corrente ali, que é para eles tomar conhecimento. Por que que eles estão ali? Eu vi e ouvi. E o Gabriel, enviado de Deus, ele está aqui do meu lado agora. E eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui está sendo notado no céu na hora dessa. Aleluia, glória a Deus. Eu não temo, não. Eu não tenho medo. Porque aquele que assiste comigo, ele sabe que o que eu estou falando aqui é fiel e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Aquele demônio chegou perto dela. Ele tinha mais ou menos assim 1 metro de altura, dando gargalhada. E trazia na sua mão uma bacia inox, tipo um inoxidável, velho, antigo. Eu olhei, eu digo, o que é isso? Ele disse, eu vou dizer para ela agora por que ela veio para cá. Ali eu vi batom, ali eu vi brinco, ali eu vi calça comprida, ali eu vi salto alto, vi peça íntima de banho, vi beiço pintado. Eu digo, meu Deus, tudo isso aí, Senhor, o que é isso? Aí aquele demônio disse assim, ela é livre. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá ela é livre, ela não usa nada disso. Mas você vai ficar aqui, teu lugar é aqui. Você estava lá na igreja, mas você não era livre. E foi isso que te trouxe para cá. Aleluia, glória a Deus. E ela olhava para aquelas coisas todas e ela se arrependia, porque ela sabia que nem eu, nem a missionária, a esposa do pastor Fernando Chagas, que congrega aqui conosco nesse ministério, nós não usava isso. Ela sabia, aleluia, que a igreja onde eu congregava não tinha nada disso. Mas ela não queria Jesus ali naquela igreja, porque ali naquela igreja não tinha vaidade. Agora você que está ouvindo esse testemunho, está dentro de uma igreja
aonde o pastor diz que Deus é bonzinho, só quer ter um coração. Cuidado. Cuidado com esse falso profeta, que ele não está preocupado com a salvação da tua alma. Eu estou aqui correndo o risco de pagar um preço muito caro por conta desse testemunho. Mas ainda que seja, aleluia, que seja feita a vontade de Deus na minha vida, fuja dessa igreja, aonde o pastor lá está preocupado é com o teu salário, com o teu dinheiro, com teus votos, com o teu dízimo. E a tua alma, quando tu tombar o corpo aqui na terra, ela pode descer para ser acorrentada lá naquele lugar onde eu estive naquele dia. Então largue a vaidade, largue a pintura. Você está numa igreja mundana, aonde nada é proibido. Pode casar 2, 3, 4 vezes. Tem pessoas trocando de esposa e de esposo, como se troca de uma peça de roupa dentro de um guarda-roupa. Cuidado com isso também. Leva as almas para lá. Eu vi e ouvi. A senhora viu também uma macumbeira lá, né? Sim. Nessa hora ela olhou para mim, quando o demônio disse, ela é livre. Ela está aqui a passeio, daqui a pouco ela vai embora. O chefe dela lá trouxeram aqui só para ela ver essas coisas, daqui a pouco ela vai embora. Ela não pode mais fazer nada por ti. E ela gritava, sacudindo as cordas, e ela disse para mim, avisa meu esposo na terra. Oh, glória a Deus. Avisa minhas filhas, tu conhece elas. Avisa elas aonde eu estou. E eu perguntei ao anjo, eu posso procurar o esposo dela e conversar com ele? O anjo do Senhor falou, eles não creem. Eles acreditam que ela está salva, porque ela era crente. Segui naquele corredor andando, escutando os gritos e as correntes que balançam, se bate uma na outra. Ali é jovem, é de todas as idades, tudo acorrentado ali. E recém-chegado vai chegando e já vai passando para a corrente. O recém-chegado vai chegando e eu toquei naquele corredor, ouvindo aqueles gritos. Eu sentia o cheiro daquele lugar. É insuportável. Você não tem noção do fedor que é aquele lugar. A quentura, você, eu não consigo vestir uma saia grande, porque aqui é muito quente. Espera para ver a quentura daquele lugar. Eu senti na minha pele a quentura de lá. O cheiro, eu senti nas minhas narinas. Os gritos. Meu Deus do céu, pastor. É forte. Você vai andando ali, a tua alma está deslacerada. Parece que quer sair tudo para fora. Você quer voltar, você não quer mais ver. Mas ali, quando você vai levado pelo anjo do Senhor ali, você vai fazer o que Ele quer, o que Ele está mandando. Porque Ele sabia de tudo que ia acontecer ao longo da minha jornada nesse Evangelho. E o Senhor, como tinha um plano de salvação na minha vida, Ele disse, não, eu vou mostrar para ela, vou alertar ela. Ainda que um dia ela pode até voltar para trás como eu voltei, mas isso vai acompanhar a vida dela. E foi assim que o Senhor tem me segurado até aqui. Cheguei num lugar onde havia diversos caixões, gritos e mais gritos saindo de dentro daquele caixão. Muitos caixões, demônios você não consegue contar. Eles tudo do outro lado, um do lado de lá, outro do lado aqui, e eles espetam aqueles caixão. Eles metem aquele ferro e puxam para fora, e as almas gritam lá dentro. Eles se divertem com aquilo ali. Eu vi a diversão deles, se divertindo com o sofrimento das almas. E o Gabriel me levou na beira daqueles caixão e disse, olha para dentro. Quando eu olhei, eu digo, o que é isso, Senhor? Ele disse, as mulheres que abortam filho na terra e não se arrependem, elas vêm para cá. Eu digo, e as crianças? As crianças sofrem, vai embora, eles não têm pecado, mas se elas não arrepender, elas vêm para cá, e aqui elas vivem isso. E eles cortam para lá e cortam para cá com aquela lança, caixão para lá, caixão para cá, e eles jogam de um lado do outro, eles jogam aquela lança furando e elas gritando. E eu olhei, saía aquela lama podre das partes íntimas delas, insuportável. Eu digo, o que é isso, Senhor? Isso daí lá na terra é o sangue do parto. Aqui sai as podridão tudo para fora, é umas fezes, é podre, é insuportável. O cheiro daquelas mulheres naqueles caixões é insuportável. Você olha assim, você não aguenta, tem aquela lama podre. E eu vi as costas assim saindo, e os gritos continuam, e o desespero continua. Cheguei num certo cruzamento assim, ele disse, aqui nós tem a direita e a esquerda. Pegaremos o lado direito, eu segui com ele na direita.
Olhei assim, tinha uma ex-macumbeira. Aquela mulher estava em chama de fogo. O sólido dela, o fogaréu varava para fora, com o sulfido no nariz, da boca. Ela estava ali rolando naquele braseiro. E eu olhei para ela. Eu disse, por que você está aqui? E ela disse, eu mereço estar aqui. Na terra, eu destruí vida. Destruí muitos casamentos. Matei pessoas inocentes. Todos esses demônios que estão aqui dentro, ela começou a citar o nome deles. Aqui tem a pombagira, aqui tem o Zé Pinito, aqui tem o Preto Velho, aqui tem o Chucaveira. Tudo isso são demônios. E o meu corpo eles usavam na terra. Fazia mal com as pessoas. Eles me ensinavam a fazer as coisas para matar os outros. Destruir a família. Então, eu parti sem salvação. Esse meu castigo aqui é justo. Ela dizia, o meu castigo aqui é justo. Agora tu, ela falou para mim, tu teve o privilégio de conhecer e viver na verdade. Fica na verdade. Fica na verdade. Nessas horas que nós estamos tendo esse diálogo, eu olhei para o lado, avistei um demônio que ele tinha mais ou menos 2 metros de altura. E ele, quando foi chegando ali, ele foi dizendo, com quem tu está conversando? Fala para mim. Com quem tu está falando? Eu quero saber. Aí ela disse, não estou falando com ninguém, sua velha mentirosa. Ele chutava ela. Batia nela e eu de lado olhando. E eu não estava mais suportando ver o que aquele demônio estava fazendo com aquela mulher ali dentro. O anjo que acompanha você lá não precisa abrir a boca para ele saber o que você está sentindo. Ele sabe o que você está sentindo e o que você está desejando fazer. E ali ele sabia que eu estava desejando ajudar ela de alguma forma. Ele pegou uma lança muito grande. Ele enfiou no meio daquela fornalha de fogo. E enfiou de garganta abaixo dela para ela confessar. E ela gritava, ela não queria contar. E eu pedi permissão, anjo, que deixasse eu falar com ela, para parar aquele sofrimento. Ela estava toda queimada com aquele negócio, que ele queimava ela com aquele ferro, tentando arrancar a verdade da boca dela, e ela não queria contar. Eu acho que ali ela estava temendo pela minha vida, né? Ela não merece isso, eu mereço, né? Mas eu tomei as dores dela. E Gabriel permitiu aquele demônio me ver. Quando ele me viu, ele disse, eu sabia que estava mentindo para mim. Sua velha mentirosa. Ele deu uma bicuda nela, ela rolou lá pro meio do braseiro. E ele se virou para mim com aquela lança na mão. Para que chegou com aquela lança na mão, eu disse, Senhor, com que eu vou lutar com ele, Senhor? Eu não tinha a arma que ele tinha na mão. Ele deu medo em mim, deu medo em mim. Eu fiquei apavorado. Ele disse, olha para tua mão. Quando eu olhei, tinha 2 bolas de fogo. Disse, atira neles. Pode atirar. Você não precisa fazer menção que está jogando. Basta você erguer a mão. Por isso que o servo de Deus, ele tem que ter autoridade na sua vida. Não precisa você colocar a mão na cabeça de uma pessoa e empurrar ela para trás até ela cair. O que Deus colocou na tua mão é unção, é poder, autoridade. E quando você tocar um dedo, ele cai. Ele não precisa nem tocar, só de você falar. Porque o servo de verdade, ele tem unção no falar. Ele abre a boca, o Senhor fala por ele. A unção de Deus transborda através da vida dele. E na hora que eu ergui a mão, a bola de fogo entrou dentro dele assim. Por 3 vezes que eu ergui a mão, foi o suficiente para ele desistir. E ele saiu naquele corredor. Eu saí atrás dele. Saí atrás dele naquele corredor e ele juntou 2 demônios, um à esquerda e outro à direita. E ele saiu na minha frente e eu atrás. Chegamos de frente numa porta muito grande. Parecia porta de elevador, uma daqui, outra daqui. Ele passou para dentro, ele chegou na porta, a porta abriu, ele entrou. Na hora que eu vou entrar, a porta fechou. Agora a porta fechou, fiquei por lá de fora. Mas eu escutei toda a conversa dele com Satã. Satã do outro lado, naquela sala, o Senhor abriu minha visão ali e me mostrou uma mesa muito grande. Ele disse, aqui é a sala da reunião de Satã. Ele faz reunião aqui. E o Senhor me permitiu ver em visão lá, do outro lado, onde ele estava lá. Ele disse, olha, tem uma seguidora daquele cara lá de cima, ela está aqui, olha o que ela fez em mim, né? Tentando confirmar com os outros demônios. É verdade. O diabo é tão mentiroso, irmão, que aqueles demônios pequenos não tinham me visto. Mas ele estava ali mentindo e confirmando com Satã que
Eles tinham me visto, mas era mentira, ele não me viu. Ele disse, não preocupa com ela agora. Não preocupa com ela agora. A nossa preocupação é com ele. Ele começou a me mostrar um pastor. O que ele estava pretendendo fazer na vida daquele pastor. Isso ela é para depois. Ela não vai suportar. Ela vai começar a contar tudo que ela viu e ouviu aqui dentro. Ninguém que vem aqui volta para lá e fica de boca calada. Ela vai contar. E na hora que ela começar a falar, nós vamos para cima dela, nós acaba com ela. Nós destrói ela. Eles falando, e Gabriel permitindo eu escutar tudo aquilo, com muita atenção eu escutei. Aí ele falou para mim, disse, agora você vai e avisa meu servo. Procura ele vai te ouvir. Irmão, esse pastor chama Isaías, não sei se ainda está vivo, ele congregava no mesmo ministério que eu, é um homem de Deus. Eu vi muito poder, sinais e prodígios e maravilha Deus operar através dele. E antes de eu viajar para o Mato Grosso, eu procurei o pastor Isaías. Eu sentei com ele e eu contei para ele todo o projeto que Satanás, lá dentro dos infernos, estava arquitetando contra a vida dele aqui na terra. Não. Esses pastores que não expulsam demônio em ninguém. E está só revelando heresia, mentira, não prega o evangelho verdadeiro, não mexe com o inferno. Satanás não se incomoda com ele. Mas a pessoa que tem autoridade de Deus, unção de Deus, que ora e Deus opera, o diabo cai por terra. Quando o demônio cai aqui dentro da igreja, alguém cai endemoniado, aquele espírito imundo sai dele e desce lá. E vai se lamentar. Satã sabe qual foi o pastor lá na terra usado. Lá no inferno o nome desse pastor é comentado. Eu vi eles comentando o nome do pastor Isaías e o que eles estavam tramando fazer com ele. Quem me levou lá na sala do irmão Isaías para conversar com ele foi hoje o meu irmão de sangue, que é meu pastor, aqui também nesse ministério, pastor Fernando Chagas. Ele foi comigo e eu sentei de frente com o pastor Isaías e eu contei tudo para ele, antes de eu viajar a Cuiabá, para o Mato Grosso. Qual que era o plano de Satanás? O Senhor abriu minha visão, eu pude ver ele lá, irmão. Ele naquela mesa, sentado na cabeceira daquela mesa. As marradilhas não é corda, não é fio, é corrente. Aquelas correntes parecem velhas, parecem antigas, mas elas não se quebram. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu falei, Senhor, por que essas correntes são antigas, velhas, estão tudo enferrujadas? Pelos anos que se passaram, isso não já era para ter quebrado? Ele disse, não, essa corrente um dia vai ser quebrada, ele vai sair daí. Agora ele está sentado, a reunião ele faz nessa sala, aqui onde tu está vendo, ele não pode sair daqui agora. Mas quando a igreja do Senhor sair da terra, ele vai ser solto. Aí ele vai para lá, atormentar os moradores da terra. Até lá, essas correntes não podem quebrar. Porque quem acorrentou ele aqui, quem acorrentou ele aqui, aleluia, ele não faz, ele não erra. O Filho do Deus vivo, esse é o Filho do Deus vivo foi quem acorrentou ele. Irmãos, isso começou por volta de 2h da manhã, quase às 3. Sabe que hora isso acabou, irmão? 6 horas da manhã. Aí você me pergunta, irmã Doralice, e depois de tudo isso? Eu já passava a luta? Prepare-se que vai drogar. Você volta de lá, você quer converter todo mundo, você anda na rua, você olha para dentro dos bar, você vê os demônios tudo de dentro do bar, pulando do lado todo, em cima das caixas de som, nas mesas de sinuca. Você vai andando na rua assim, meu Deus do céu, tudo que está na pessoa você vê no raio-x. Tudo que está neles, assim, você vê no raio-x, assim, o Espírito de Deus te mostra. Aí você pensa que você vai voltar de lá, você vai sentar numa mesa, aí vai encher a barriga de feijão e carne. Você não tem apetite. Você não tem apetite nenhuma para comer. Sabe qual é a sua vontade? Chorar. Você fica derramado, que nem uma criancinha. Você já viu uma criança nascer? Primeira coisa quando ele faz, quando ele sai para fora, chorar, né? Chora, parece que está se acabando tudo. Você vai só chorar, 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 gemer, gemer, porque tudo aquilo fica ecoado, fica guardado.
para toda a vida com você. E ninguém que te pregue o contrário de que isso não é verdade, não tem como arrancar de vocês. Não tem como. Jesus abençoe todos os irmãos que ficaram conosco até agora. Irmão? Faz uma oração. Irmão, isso é muito forte, é muito sério. Que através dessa live possa alcançar a tua vida, que está em outro ministério, que sem doutrina, sem nada. Agora, irmão, tenho 22 anos que eu sirvo ao meu Senhor. Eu estava com 1 ano e pouquinho, 2 anos que servia a Deus. Se muito tivesse, quando eu vi tudo isso. As batalhas têm sido grandes, as lutas têm sido travadas demais. Mas eu me lembro muito bem o que Gabriel disse para mim. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Ele está aqui comigo. Se você crer, receba a vitória da mão do Senhor.